Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos 8 de fevereiro, nos anos de 1213, São João da Mata, confessor. São João da Mata, o grande fundador da Ordem dos Trinitários, nasceu em 1152 em Francon, cidade do sul da França. Os pais, igualmente distintos pela virtude e descendência, consagraram o recém-nascido à Santíssima Virgem. Menino ainda, João mostrava grande amor à oração e aos pobres. O dinheiro que dos pais recebia, para os modestos divertimentos, repartia-o entre os pobres. Nos dias santos, seu passeio predileto era o hospital, onde servia os doentes, fazia curativos e prestava outros serviços de enfermeiro. Com distinção, terminou os estudos em Paris. A ciência ligava grande virtude e piedade, motivo pelo que o arcebispo de Paris não pôs dúvida em ordená-lo sacerdote. Durante a celebração da primeira missa, apareceu-lhe um anjo do céu que trazia um hábito branco, com uma cruz vermelha e azul no peito, e estendia seus braços sobre 2 cativos algemados, um cristão e um mouro. João viu nisto um aviso de Deus e tomou a resolução de dedicar suas energias à obra da libertação dos cristãos que gemiam sob o jugo da escravidão dos infiéis. O plano de João da Mata obedecia a um duplo fim: libertar os cristãos da escravidão e salvar as almas que, em contato com os povos infiéis, corriam o risco de perder-se. Antes de pôr em execução este plano, foi ter com São Félix de Valois, pobre eremita que morava perto de Meaux e cuja santidade por todos era conhecida. Félix acolheu-o com muita satisfação, mas logo percebeu que o hóspede, longe de ser principiante na vida religiosa, era mestre abalizado e nesta qualidade o aceitou como discípulo, mas como companheiro que Deus lhe tinha mandado. Nos 3 anos que assim viveram, na mais perfeita harmonia e em práticas de virtudes heróicas, muitas vezes se ocupavam do plano de João da Mata, que não podia ser senão fruto de inspiração divina. Em contínuas e ardentes orações, pediram as luzes do Espírito Santo para uma obra tão nobre e ao mesmo tempo dificílima de ser posta em prática. Em 1197, se dirigiram a Roma para, em audiência particular, apresentar ao grande Papa Inocêncio III. Este os recebeu com muitas honras e aprovou-lhes o instituto. Deu-lhes como distintivo da nova ordem um hábito branco com uma cruz azul-vermelha no peito. Aludindo a estas 3 cores, deu-lhes o nome de Trinitários, ou Irmãos da Ordem da Santíssima Trindade. Aprovada a obra, João foi nomeado primeiro-geral da ordem. O bispo de Paris, junto com o abade de São Vítor, foram incumbidos da elaboração da regra, que teve a aprovação pontifícia em 1198. João construiu o novo convento de Serfroide. A afluência de jovens a esta nova instituição era considerável, e João deu-lhes o novo superior na pessoa de São Félix de Valois. Não conseguindo ele próprio o consentimento do Papa para trabalhar no meio dos infiéis, em breve mandou missionários. 2 dos mesmos libertaram 186 cristãos que foram em triunfo levados a Paris. Este brilhante resultado despertou de tal forma o entusiasmo de São João da Mata, que renovou o pedido perante o Papa de lhe ser permitida a viagem à África. Desta vez, mais bem-sucedido, partiu imediatamente para a África, onde resgatou grande número de cristãos. Em 1210, fez 2ª viagem a Tunis, e grandes foram os tormentos e provações a que os maometanos o sujeitaram. O zelo que o animava contraiu-lhe um ódio mortal dos infiéis, que de tal modo o maltrataram que o deixaram meio morto, banhado em sangue nas ruas de Tunis. Neste martírio, São João se julgava feliz de poder sofrer pela causa de Deus. Logo que recuperou as forças,
reuniu todos os cristãos resgatados e embarcou-os num navio que os devia levar a Roma. Os bárbaros, porém, foram-lhes ao alcance, apoderaram-se do navio, quebraram-lhe o leme, rasgaram as velas, tudo isto para impossibilitar o desembarque dos cristãos. João, porém, não se deixou intimidar. Cheio de confiança em Deus, substituiu as velas pelo seu manto, tomou o crucifixo e pediu a Deus que dirigisse o navio. Maravilhoso feito produziu este recurso inspirado pela fé. Em poucos dias, o navio, contra toda a expectativa, chegou a Ostia. Nos últimos anos da vida, João percorreu a Itália, França e Espanha, despertando por toda a parte um vivo interesse pela triste sorte dos cristãos na África. Deus moveu os corações dos ricos, que concorreram com avultadas somas para a realização de uma obra tão generosa e cristã como era a libertação dos cristãos das mãos dos maometanos. A ordem desenvolveu-se rapidamente e tornou-se necessária a fundação de novos conventos. João, outra vez, chamado pelo Papa a Roma, lá fora incansável no serviço da caridade. Deus abençoou-lhe o apostolado de tal modo que milhares de pecadores, entre estes os mais costumazes, se converteram a uma vida exemplar. João da Mata morreu em 1213, na idade de 61 anos, tendo a consolação de ver a ordem espalhada e conhecida em todo o mundo. O corpo foi depositado na igreja de seu convento, em Roma, e mais tarde trasladado para a Espanha. Canonizado por Inocêncio XI, a festa de São João da Mata foi marcada para o dia 8 de fevereiro. Reflexões. O cuidado principal de São João da Mata era libertar os fiéis do poder dos muçulmanos, para assim salvar as almas de muita gente. Tua preocupação constante deve ser preservar tua alma da escravidão do demônio. Pelo pecado é que o homem se torna escravo do inimigo. Para se desvencilhar dos laços diabólicos, do pecado e do vício, há um só recurso: confessá-lo ao sacerdote e pedir perdão. Obtido este, com máximo cuidado, deve-se evitar a recaída. Não disse Nosso Senhor ao paralítico que obtivera a cura do mal? Eis que ficastes bom, não tornes a pecar, para que não te suceda coisa pior. João 5,14. O homem que caíra de novo no pecado, do qual alcançou perdão, provocará, diz Deutoreto, a ira de Deus e receberá a maior castigo. Segundo, São João da Mata, sendo estudante ainda, repartia entre os pobres o dinheiro que se lhe dava para suas despesas. Quem é mais pobre que os missionários que trabalham no campo das missões, passando por 1000 necessidades e misérias? A esmola dada aos missionários, por ser destinada à obra mais querida de Deus, que é a propagação da fé, deve trazer e traz muita bênção, já na vida, e garantia de uma boa morte. Se quiseres manifestar tua amizade a Deus e pôr a seguro tua salvação, dá esmola para as missões, auxiliando a grandiosa obra da propagação da fé. Santos, cuja memória é celebrada hoje. Em Alexandria, no tempo do imperador Décio, a Marte Santa Cointa, quinta, intimada pelos pagãos a prestar homenagem aos deuses, deu-lhes desprezo pelo que os idólatras tomaram horrível vingança. De pés atados, foi Cointa arrastada pelas ruas da cidade e depois esquartejada. Em Pávia, a memória do bispo São Juvencio, discípulo do apóstolo São Paulo e de São Marcos. Deu graças.